Fala galera do bem, Ludy Simões sou eu. E tá certo, né, que a indústria foi invadida por universos cinematográficos que foram pensados para estar por aqui milhares de anos depois que a raça humana foi completamente extinta da Terra. Pelo menos era isso, né, que os donos de estúdio estavam esperando. E vamos confessar, né, deve ter sido bem duro para eles perceber que tudo na vida tem um fim, ainda mais se a coisa toda já tiver tão desgastada, né, quanto esse mundo dos super-heróis do DC Extended Universe, que começou com o Homem de Aço, né, lá em 2013 e continuou, né, tropeçando aqui, tropeçando ali durante essa última década, vivendo uma verdadeira montanha-russa, sabe? Foram muitos erros, foram muitos acertos e, sobretudo, foi muito dinheiro jogado fora. Mas a pá de cal foi o anúncio de que o James Gunn e o Peter Safran fariam uma verdadeira harmonização estrutural nos estúdios da DC agora em 2025. Inclusive com alguns personagens levando mala e cuia para esse novo puxadinho aí que está sendo construído. E assim o tão sofrido, difamado, esfregado, remendado universo estendido finalmente poderia descansar em paz. E na lápide do dito cujo tem prefixo e sufixo. Aquaman e o Reino Perdido, o 16º filme desse universo e o 4º filme do finado só nesse ano. Ambientado vários anos depois dos eventos do primeiro Aquaman, a gente agora vai encontrar o Arthur Curry, né, do Jason Momoa, dando expediente como o rei de Atlântida. Um rei meia boca pra caramba, né, vamos combinar, entediado até onde não cabe mais, né, que acha que aquele trabalho é chato pra burro e faz questão de deixar isso bem claro. Pra quem não sabe, o Arthur agora é um honorável pai de família, né, casado com a Mera, né, o personagem da Amber Heard. E a dupla teve um bebê fofoleto pra caramba, que também tem aquela habilidade especial de falar com os peixes, comunicativo que nem o pai. E daí, entre uma mamadeira e outra, né, o Arthur ainda tem que bater ponto protegendo a Atlântida, né, principalmente depois que ele descobre que o David Kane, né, também conhecido como a Raia Negra e interpretado pelo Yahya Abdul-Mateen II, né, virou um hipopótamo de poder que quer vingança contra ele a todo custo por causa do lance que rolou lá na cena de abertura do filme anterior, sabe, que eu não vou te contar porque senão vem um super spoiler por aí. O Arraia se permitiu ser possuído, né, pelo espírito de um tridente negro que foi forjado pelos habitantes do 7º Reino de Atlântida. E é uma bomba relógio, né? Ele, no final das contas ele não tem controle nenhum sobre esse tridente, ele imagina que tem, mas na verdade não tem controle nenhum. E ele planeja usar, sabe, uma antiga fonte de energia verde brilhante, uma kryptonita meio louca lá, que é como uma espécie de uma radiação, só que zilhões de vezes assim mais forte. Ele está querendo usar isso aí exatamente para libertar os habitantes que estão sepultados lá no 7º Reino e causar, né, uma série de estragos aí tanto na superfície como no oceano. E aí o trem começa a ficar bom pro nosso lado, porque o Arthur ele tem que se juntar com o irmão, né, o Orm, que está preso desde do primeiro filme, e os dois têm que empurrar as tretas pessoais dele para debaixo dos corais e se concentrar em deter o antigo inimigo, sabe, e salvar aquela bagaça toda. E um detalhe muito divertido foi acompanhar esse processo todo de adaptação do Orm ao mundo da superfície. O cara estava completamente tropeço, sabe, ele tinha dificuldade com tudo, com alimentação, até com coisas simples como caminhar, por exemplo. O cara parecia um robozinho andando. Incrível, o Patrick Wilson ele tá super à vontade nesse personagem. As cenas de embate, né, entre os irmãos eles podem ser consideradas a cereja desse bolo, sabe, que custou aí a bagatela de 215 milhões de doletas, uma notinha em cima da outra. Aquaman não é um filme que tem o pé no suspense, sabe? Ele não tem aquela vertente sombria de um Adão Negro, sabe? De um Homem de Aço. Ele é um filme muito mais solar, né? Ou muito mais aquático, sei lá, né? E aí fica uma dúvida, sabe? Será que realmente o Wan seria a melhor opção para dirigir essa franquia? O que de maneira nenhuma põe em xeque o talento do cara. Isso aí é inquestionável. Esse australiano é bom pra caramba e ele mandou extremamente bem em sucessos gigantescos, aí, como Jogos Mortais, como Invocação do Mal, como Velozes e Furiosos 7 e até o Aquaman, né, a primeira parte. É um filme divertido? Até é. Tem subtextos interessantes? Vamos dizer que tem, beleza, fala sobre família, sobre convivência, perdão, né, aquecimento global, essa coisa arada toda, ou seja, é um filme antenado, é um filme super atual e um filme relevante, não resta a menor dúvida. Mas, assim, nem de longe lembra aquela grandeza toda que a gente viu no original, né? Apesar dos cavalos marinhos relinchantes, né, e dos tubarões que rugem, é aquele negócio, né? É uma produção confusa? É uma produção confusa, talvez até por causa dessa necessidade de apagar a luz no fim das filmagens, né, que gerou uma série de problemas, uma série de desconfortos para o James Wan, né? Desde ter que chamar artistas para regravar cenas, até atrasar em mais de um ano o lançamento desse filme.
e jogou esse dinheiro, mas muito dinheiro fora. E aí é o tipo da coisa. Esse é um filme que é fadado, ele nasceu fadado para o fracasso, sabe? Porque ele estava destinado desde sempre a ser muito pressionado por conta de ser o último dos moicanos aí, né? E o pior de tudo é que a DC não se deu conta de que os gostos do público acabaram mudando nesses últimos 5 anos também, sabe? A sequência ficou presa lá no passado. Tudo ali parece ter sido feito às pressas, sabe? Ou sem o devido envolvimento por parte da equipe. Parece que todo mundo entregou os pontos, até por saber que, afinal de contas, nada daquilo ali teria uma relação de continuidade, ou seja lá o que fosse feito, ia acabar ali. E aí Aquaman, em resumo, sabe, me pareceu um filme bem preguiçoso, assim, né, pra ser delicado e não meter o pau no trabalho do coleguinha. A cena de abertura, sabe, narrada pelo Aquaman, pra mim soou como uma tentativa, assim, de enxugar uns 30 minutos de tela, mais ou menos. Em parte isso até foi bom, sabe? Porque na verdade a trama toda acabou sendo muito focada, acabou se jogando muita luz no rolê dos irmãos, que é a melhor parte do filme. Entrando e saindo em problemas, resolvendo as tretas deles de relacionamento, enquanto eles derrubavam estátuas, esmurravam uma pá de insetos, e, enfim, incineravam pessoas com arminha de raio laser. É bonitinho pra caramba. O James Wan, ele sabe como ninguém dirigir filmes de horror, e essa vibe estava presente ali em algumas poucas cenas, não muitas. Só que assim, nas cenas de luta, principalmente as cenas de luta subaquáticas, tudo ali era extremamente cafona, sabe? Uma cafonice que custou mais de 200 milhões de dólares, né, com certeza, mas ainda assim cafona pra caramba, sabe? Ao ponto de mostrar um Momoa cavalgando um cavalo marinho gigante, mais parecendo uma alegoria de escola de samba, um Martin Short, né, interpretando um peixe gangster, enfim. E o pior de tudo, né, colocar Nicole Kidman, né, coitada, completamente perdida ali, montando uma criatura robótica subaquática, coisa mais ridícula do mundo, mas enfim. E eu tô falando isso, sabe, porque essa mistura de CGI com locações, ela acabou criando um carnaval visual que às vezes cansava um pouco, sabe, ficou um pouco difícil ali da gente assimilar aquilo ali. E isso a gente não vai nem tocar, né, não vai nem levantar aí a questão do Rei Lagostim falando mais com os cotovelos e o povo, né, que faz biscate de garoto de recado. Eita ferro! Nice. Jason Momoa é o melhor motivo pra gente ver esse filme, sabe? Ele é uma mistura de estrela de ação com meu idiota favorito, e isso acaba dando certo, sabe? Na maioria das vezes dá certo, acaba sendo divertido. O cara exibe os músculos, ele faz piada sem graça, ele bate cabelo, ele bebe cerveja, ele troca a fralda, ele leva a mijada na cara, e ainda consegue rir disso tudo, e acaba levando a gente nesse rolê. A gente acaba rindo também, porque afinal de contas não resta muito pra fazer, né? E a segunda melhor razão pra ver o filme é exatamente essa química entre o Jason Momoa e o Patrick Wilson, também conhecido como Mestre do Oceano, e o pretenso rei deposto, né, de Atlântida, e o principal rival do Arthur no primeiro filme. Ele é o contraponto perfeito pro Arthur, né, pro Arthur Curry, do Momoa, que se refere a ele como, sabe, o meu irmãozinho mais novo, querido, apesar do tanto que o sujeito tentou detonar, né, o irmão no primeiro filme. E aí você deve estar se perguntando o que rolou, afinal de contas, com a Amber Heard, né, depois daquele BO todo, né, com relação ao divórcio dela com Johnny Depp e tal, aquela coisa arada toda. Apesar de todo aquele escândalo pessoal, eu acho que a produção meio que desistiu, sabe, da demissão da moçoila, porque, afinal de contas, com certeza seria um rolê muito trabalhoso para substituir um personagem que, no final das contas, não ia ter muito destaque, não ia ter muito peso nessa trama. Sabe, o filme, nitidamente, é do Jason Momoa e do Patrick Wilson. A Amber Heard, ela entra em cena muito mais como dona de casa, sabe, ou então numa batalhazinha aqui, noutra ali e tal. E é isso, a coisa toda se resume a isso. Se isso foi ou não uma reação em cadeia, a gente talvez nunca venha saber. Mas afinal de contas, isso é relevante? Ah, larga de fofoca e vai arrumar o que fazer. Aquaman 2 fecha todas as portas, né, e todas as janelas do universo estendido, e ok, né? Isso aí já era previsto. O hype pelo que está na pipeline do James Gunn é grande pra caramba, e com certeza esses quase 2 anos de hiato aí até chegar às telas o Superman Legacy vão te dar duas possibilidades. Ou você se isola nas montanhas, né, para se desintoxicar de toda essa bagaceira que a DC fez a gente engolir aí nos últimos títulos, ou então aproveita, né, esse tempo que vai sobrar, né, para rever todos os filmes, né, na sequência bonitinha ali, para dessa forma você ter certeza de que de fato, né, a coisa toda rolou ladeira abaixo e tinha mesmo que terminar, não tinha jeito. Uma coisa é certa, definitivamente, mesmo depois de uma década, né, e com 16 filmes nas costas, parece que a DC nunca conseguiu entender o que de fato não funcionou nos seus filmes. Foram erros atrás de erros sendo repetidos exaustivamente, mesmo com grana pra caramba, mesmo com tecnologia pra caramba, com cabeças de área maravilhosas, com elencos incríveis, mas
Alegria! O universo estendido está definitivamente enterrado. Eu tenho até medo de hypar o novo universo de si. Eu acho melhor a gente esperar, né? O que vier vai ser lucro. E se você curtiu esse vídeo, não esquece. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, soca o dedo aí no sininho para você receber todas as novidades que vão pintar com certeza. E a gente se vê no próximo set. Corta!